Sim. Bom, primeiro só compartilhar aqui rapidamente que hoje eu sou membro da loja maçônica Timoneira do Sul de Minas, de Poços de Caldas, onde eu me filiei em 2016, né? Mas eu sou iniciado há 19 anos, quando eu fiz parte, né, da primeira turma de pessoas iniciadas na loja maçônica Fraternidade Acadêmica Alfenense. Então, fico muito feliz de quase 20 anos depois estar colaborando aqui com os irmãos, apresentando essa palestra. E eu tenho uma experiência profissional muito ligada a essa área de gestão, de cultura organizacional, principalmente porque eu tenho algumas empresas e eu venho colocando esses conceitos e técnicas que eu vou apresentar hoje aqui em prática nessas empresas, né? E são empresas de ramos diferentes, né? Com pessoas completamente, com profissionais diferentes, né? E eu tenho aprendido muito adotando uma abordagem de gestão não tão convencional, né? Bastante diferente do que a gente está acostumado a ver no mercado. Então é isso que eu vou tentar trazer aqui, vinculando a maçonaria, né? A nossa ordem, para que isso possa agregar de alguma forma para os irmãos. Eu acho que a gente pode começar do começo, que é revendo o conceito de organização, porque, afinal de contas, a maçonaria é uma organização, e retomar esse conceito nos ajuda a compreender as causas raízes de muitos dos problemas que a gente percebe hoje na maçonaria, né? Então, para a gente ter um mesmo conceito compartilhado aqui, uma organização é um agrupamento social. E essa primeira parte da definição traz toda a complexidade, porque ela demonstra que existem coisas que vão além das pessoas, que são as relações estabelecidas entre elas. Então, eu não consigo ver um indivíduo isolado dentro de uma organização, né? E a gente tem esse costume, por exemplo, como a gente viu discutindo agora há pouco, né? Um problema de um irmão que não conseguiu pagar as mensalidades, né? Tem uma dívida. Então, a gente percebe claramente que não é porque ele não quer pagar, né? Existem vários problemas na vida dele, existem várias situações relacionadas que tornam a situação para ele complexa, e aí, às vezes, a gente trata numa reunião da loja maçônica como algo pontual, simples, de um comportamento isolado. Então, a gente consegue perceber que na vida real, fora da organização, as coisas são muito complexas, mas a gente tem uma tendência a simplificar as discussões dentro de uma organização, porque a gente trata a pessoa como um indivíduo isolado, não nesse aspecto social. E é exatamente desse ponto que a gente deveria olhar, né? Começar a observar o ambiente, os comportamentos, o que está estimulando esses comportamentos para poder compreender como uma organização funciona. Então, uma organização é um agrupamento social, reúne pessoas que concordaram e perceberam como podem cooperar, ou seja, como as minhas habilidades, as minhas competências, as minhas características, as minhas formas de pensar podem ser combinadas com as das outras pessoas que estão nessa organização para que a gente alcance um resultado que sozinhos não conseguiríamos. Então, a maçonaria não consegue ser a maçonaria com uma única pessoa. O impacto que ela quer causar no mundo ou na humanidade é muito grandioso para uma só pessoa dar conta. E é exatamente por esse motivo que a gente precisa se agrupar. É exatamente por esse motivo que a gente tem uma irmandade. Porque o resultado, o impacto que a gente quer causar é muito maior do que a capacidade que uma pessoa teria para fazer. E isso é um ponto importante, porque muitos irmãos entram para a maçonaria sem entender que tipo de impacto que é esse, sem entender que resultado que está cooperando para ser alcançado. Essa é uma das raízes do desengajamento, por exemplo, de muitos dos irmãos que frequentam as lojas, mas acabam nem participando ou nem entendendo por que estão ali dentro, né? E aí, por fim, além de entender essa conexão da cooperação, né, com os outros irmãos, é necessário que ele perceba como as suas necessidades individuais vão ser saciadas, ao mesmo tempo que as necessidades do grupo de irmãos que estão ali também serão saciadas, porque não podemos olhar de maneira unilateral. Então, ao mesmo tempo que eu olho como eu, como indivíduo, posso melhorar,
né, posso conhecer novos irmãos, posso adquirir novos conhecimentos, eu também tenho que entender como a minha participação pode colaborar para os resultados que o grupo busca, seja um resultado de filantropia, seja criar uma creche, seja tomar conta de uma escola, enfim, qualquer objetivo que a loja maçônica tenha naquele instante. Sem entender todas essas conexões, a pessoa entrará na organização de forma desengajada, né? E olha só, quando a gente traz o irmão para dentro de uma loja maçônica, a gente muitas vezes não trata desses aspectos. A gente fala o que é maçonaria, a gente exemplifica, a gente mostra os principais valores relacionados, mas a gente não consegue deixar claro para as pessoas que são candidatas à maçonaria como a maçonaria pode contribuir com elas e como elas podem contribuir com a maçonaria. E aí o esforço depois é de engajar irmãos recém-iniciados para que eles continuem frequentando as reuniões com base na presença. Porque se não tiver presença, não pode ser elevado, né? Então, olha que interessante, né? A gente já trata um efeito colateral de não conseguirmos conectar a pessoa com a maçonaria desde o primeiro instante. E isso é muito interessante porque essa consciência é o que faz os irmãos terem uma participação diferente. Porque é na hora que o propósito é internalizado que a pessoa começa a ter uma atitude diferente, o que a gente chama de proatividade, ou de irmão mais engajado, né, ou que estuda o ritual, enfim. Esses poucos irmãos que você até sabe quem são na sua loja, né, porque não são a maioria, são poucos, né, são poucos que conseguiram estabelecer essa conexão individual e da própria vida com o propósito. Esse tipo de coisa vale para qualquer organização. Eu exemplifiquei aqui com a maçonaria, mas você poderia aplicar isso à igreja, você poderia aplicar isso a uma empresa, por exemplo. Acontece da mesma forma, né? Pessoas que não são engajadas na empresa porque não entenderam o motivo de estar ali. Pessoas que não são engajadas com o negócio porque não entenderam o motivo de estar ali também. Acham que estão ali apenas para executar as tarefas de um cargo, né? E aí você tem sempre problemas de cunho motivacional, né? Você sempre precisa motivar as pessoas. Você sempre precisa fazer alguma coisa para estimulá-las. Mas a gente nunca pensa em tirar as barreiras de desestímulos, ou seja, as coisas que estão condicionando esse comportamento ruim das pessoas, né? Para a gente focar um pouco mais na maçonaria, trouxe uma pequena definição aqui, né, do que é maçonaria. Talvez nem precisasse para esse grupo de irmãos, porque essa definição está ali nos nossos rituais. Então a gente tem um primeiro parágrafo ali que deixa muito claro, né, a essência da maçonaria. Uma instituição essencialmente iniciática, ou seja, que tem um conjunto de rituais, né, tem uma jornada onde a pessoa inicia num ponto e percorre, né, durante uma escalada de graus. Então tem todo um processo de aquisição de conhecimento através de símbolos, né. Então é interessante perceber que muitos candidatos são iniciados na maçonaria sem entender o que isso significa, né, e aí depois que vão descobrir que existe um segundo grau, um terceiro grau, porque não perceberam que a maçonaria é uma jornada que se inicia na iniciação, né. É uma instituição filosófica, e aí nesse aspecto é uma instituição filosófica mais idealista, né, no sentido de entender que existe espírito e matéria, inclusive isso está escrito no ritual também, né. Então, existe uma separação do que é o espírito e do que é o corpo, e o progresso se dá pela evolução do espírito, né, que vem através do conhecimento, do estudo. Então, é uma visão muito, muito mais próxima a Platão do que Aristóteles, por exemplo, né, que é mais materialista. Filantrópica, ou seja, busca o bem da humanidade como um todo, através de atividade de filantropia, mas também como um ideal. Progressista, e esse talvez seja o termo mais polêmico dessa definição, porque a maçonaria, ao mesmo tempo que se diz progressista, é extremamente conservadora. Então, basta ver os landmarks, né? Basta ver as mudanças que não aconteceram dentro da maçonaria, apesar da sociedade das pessoas terem mudado tanto, né? E aí isso se reflete no comportamento, às vezes, de irmãos. Então, você chega numa loja maçônica, em qualquer uma, né? Não só na sua,
você percebe que existe uma tendência ao conservadorismo, a manter as coisas como elas estão, como elas sempre foram, né? Ao invés de arriscar e experimentar coisas novas, diferentes. Então, predomina ainda um conservadorismo muito grande, apesar da definição da instituição trazer o progressismo como um destaque, né? E evolucionista, que acaba complementando essa visão progressista no sentido de queremos ser progressistas, mas não queremos retroceder, né? Nós queremos mudar para melhorar, para evoluir no pensamento, para evoluir nas condições que temos hoje dentro da organização. Quantos irmãos compreendem essa primeira definição do que é maçonaria, que o orador lê lá na iniciação, né? Quantos irmãos compreendem cada um desses termos? E olha só, tem o resto da definição aí que a gente não vai nem explorar aqui. Então, a falta de conhecimento de muitos irmãos começa pela falta de conhecimento do que é a organização, do que ela representa, do que ela valoriza como propósito, como valores morais, né? Temos um esforço grande de muitos irmãos aí que tentam simplificar, né, essa definição. Então, nosso irmão Fuad aí, meu pai, toda palestra repete essa expressão. O propósito da maçonaria é transformar o homem bom em um homem melhor, o verdadeiro maçom. Quantos irmãos leem essa frase e compreendem isso? Qual é o cunho moral de cada um para se julgar como homem bom? E como que moralmente eu posso me avaliar e perceber que agora eu melhorei, né? Então, é um processo que às vezes leva anos, né? E a atenção a esse processo é muito importante, porque senão você nunca vai se sentir parte de alguma coisa, porque você não percebe a sua melhora. Quantas vezes os irmãos já fizeram essa reflexão? Será que, sei lá, eu tenho 19 anos de maçonaria, será que eu melhorei como homem? Será que eu me tornei uma pessoa melhor daquela de 19 anos atrás? Né? O que mudou desde quando eu fui iniciado? Se essa reflexão é difícil, para mim, por exemplo, que tem 19 anos de maçonaria, imagina para um recém-iniciado que tem 1 ano, 2 anos. Que base, né? Que exemplos ele terá, que experiências de referência ele terá para poder fazer essa avaliação individual. Isso nunca é discutido, apesar de ser o propósito da maçonaria. Né? Isso é avisado, como, por exemplo, a gente está vendo aqui na frase, mas isso nunca é aprofundado, porque as nossas reuniões, muitas vezes, são só administrativas. E isso gera um comportamento, né, de desengajamento nos irmãos também, porque acabamos percebendo que estamos reunidos ali muito mais para resolver burocracias do que para nos tornar homens melhores, né? Olha que interessante esse aspecto aqui. Existem várias pesquisas que lidam sobre esse tema de engajamento das pessoas nas organizações, né? E aí, essas pesquisas geralmente classificam as pessoas de uma organização em ativamente engajadas, que são aquelas que estão altamente envolvidas, né, se sentem donas da organização, e são aquelas que acabam impulsionando as iniciativas, as atividades, fazendo as coisas evoluírem, né? Então, esse aqui seria um maçom muito engajado, participativo, que acaba tomando a frente das iniciativas. Existem as pessoas não engajadas, que são aquelas pessoas que não estão psicologicamente ligadas à organização, fazem parte, né, mas estão ali só para ocupar um cargo, para cumprir uma burocracia, uma responsabilidade da comissão. Elas estão dedicando o tempo delas, mas não a energia e paixão. E quando eu falo assim, os irmãos conseguem até visualizar outros irmãos, não é? Você consegue ver irmãos ativamente engajados e ver irmãos não engajados. Só que também tem outros, que são as pessoas ativamente desengajadas, né? Essas aí estão infelizes dentro das organizações, causam problemas, né, na perspectiva de quem está engajado, mas elas estão ressentidas, porque elas estão percebendo que, de alguma forma, as suas necessidades não estão sendo atendidas. E aí é o problema, né, de entrar numa organização esperando uma coisa e não encontrar aquilo que achava que existia lá dentro, né? Quantos
Quantos irmãos esperam encontrar oportunidades de negócio ou mesmo uma rede de relacionamento baseada em interesse dentro da maçonaria, né, como fator principal de ser iniciado. Olhando esses 3 tipos, o que os irmãos imaginam, né? Qual é o percentual de maçons ativamente engajados na sua loja? Se a sua loja tem ali umas 20 pessoas, uns 20 irmãos, né? Quantos desses são ativamente engajados? As pesquisas nos mostram o seguinte, ó. Essa aqui é uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup no mundo inteiro, né? E a gente tem um resultado muito ruim em termos de engajamento nas organizações. Geralmente, aqui é um resultado já no ano de 2020, inclusive considerando o impacto da Covid, né? Só 20% das pessoas são ativamente engajadas nas organizações. Então, pensa, ó, num quadro de obreiros de 20 pessoas ativamente participando, né, com presenças acima de 50%, você tem 4 pessoas ativamente engajadas. Não faz sentido? Geralmente é o venerável mestre, o secretário, né, mais uns 2 ali, alguém mais antigo da loja, né? A maior parte, 66% das pessoas ou dos irmãos estão não engajados. Estão ali, vão lá para ter presença, pagam as mensalidades, cumprem o cargo, mas, né, não conseguem participar ativamente como os irmãos de cima. E ainda temos ali os 14% dos irmãos que estão infelizes, que não querem frequentar e que daqui a pouco acabam até saindo da loja, né? Ou pedindo kit, né? Acabam se afastando da maçonaria como um todo. Então é uma realidade muito dura, que mostra que a gente não sabe lidar com o aspecto social dentro das organizações, ainda mais em organizações que lidam com o pensamento, como a maçonaria. Uma instituição baseada em evolução moral com base no conhecimento depende fundamentalmente do compartilhamento do conhecimento e da aplicação desse conhecimento nas suas atividades. E isso acontece muito socialmente, né, nas relações com outras pessoas. Se os irmãos não conseguem encontrar isso nesse tipo de instituição, fatalmente não estarão engajados ou estarão ativamente desengajados. Não é muito difícil perceber isso, né, com base no propósito que a maçonaria tem e com base nessas pesquisas de engajamento que estou compartilhando aqui. Bom, dada essa primeira introdução sobre o que é uma organização e o estado do engajamento das pessoas, eu queria compartilhar uma pequena definição aqui do que é gestão, né? Porque os irmãos, muitas vezes, pensam que fazer gestão de uma loja maçônica é só fazer um calendário de atividades, né? E executar as reuniões de acordo com o ritual. Só que gestão é muito mais do que isso, né? Primeiro porque gestão é mediação do uso de recursos. Existem decisões que devem ser tomadas sobre como a loja utiliza o dinheiro, sobre como ela empresta, de repente, suas cadeiras de rodas ou seu salão de festas, né? Como ela administra o seu patrimônio. Então, são coisas realmente básicas da administração. A gestão financeira de uma loja precisa ser mais profissionalizada, né? Não dá para você lidar de forma muito amadora, porque senão você acaba tendo problemas, né? E é o que a gente mais vê nas lojas maçônicas, por ser até um reflexo das empresas, pequenas empresas do mercado brasileiro. Além dessa parte que deveria ser o feijão com arroz, né, mediação do uso de recursos, saber como usar os recursos da maneira mais eficiente, mais inteligente, a segunda parte da definição que é o problema, né, coordenação da capacidade humana. Quantas vezes as lojas ficam reféns dos poucos irmãos engajados, porque eles mesmos não acreditam nas capacidades dos outros irmãos que estão na loja. Fazer a coordenação da capacidade humana não significa coordenar os irmãos para que eles consigam fazer alguma atividade na loja. Significa orientá-los para que eles consigam fazer isso por eles mesmos. Para que eles possam se engajar por escolha própria. E não porque você, como venerável ou como parte da diretoria da loja, acha que é relevante. Esse tipo de trabalho, que é o trabalho essencial, que vai fazer com que as pessoas melhorem, desenvolvam sua autonomia dentro da loja maçônica, ao mesmo tempo que você
como um irmão engajado, também se torna melhor como homem, não é? Porque é ajudando as outras pessoas nesse processo que você se torna uma pessoa melhor. E tudo isso para que a loja alcance algum objetivo. E isso também falta nas lojas maçônicas, né? Porque gestão é sobre você alcançar algo que você não alcançou ainda. Não é sobre manter funcionando até acabar o mandato do venerável, que é o que muitos veneráveis fazem, né? É sobre fazer alguma coisa que ainda não existe na loja, ou que não foi alcançada. Seja uma filantropia, seja algum evento, seja alguma coisa de impacto na sociedade, para que exista um motivo que crie oportunidades para que os irmãos coloquem em prática os conhecimentos que eles obtiveram ali na loja, né? Ou estão obtendo naquela loja. Então, gestão é muito mais do que manter as coisas como elas estão, né? Vai muito além disso. A gente tem duas grandes abordagens de gestão, né? Uma que é a abordagem tradicional, que é exatamente como a maçonaria funciona, né? Então você tem poucos irmãos pensando para o resto dos irmãos poderem executar o plano ou o calendário que foi estabelecido. Até porque os irmãos não vão se envolver mesmo, não é? Não é esse o pensamento? Então precisa um grupo pequeno pensar para um grupo grande executar, né? E na maçonaria funciona exatamente dessa forma, para tentar trazer um pouco de organização e direcionamento. Esse tipo de gestão, ele é muito bom para esse tipo de atividade aqui, ó. Para atividades que você já conhece e já sabe que deve ser feita. Então, a gente sabe que pelo RGF e pelas outras normas, eu tenho que cumprir algumas coisas durante o ano maçônico. Seja as iniciações, seja os tempos de interstício, as elevações, né? Essas coisas que já são conhecidas, você consegue planejar para poder executar. Então, você sabe exatamente como funciona uma iniciação. Tudo que é necessário, desde a sindicância até o dia que é iniciado. Então, a gente providencia os aventais, providencia as documentações, conversa com os candidatos, faz a sindicância. Existem procedimentos pré-determinados para isso. Essa parte da gestão dita por planos é a parte da gestão que é simples, porque ela já é conhecida de antemão. Inclusive, os veneráveis anteriores acabam orientando o novo venerável para esse tipo de coisa, né? O problema disso é adotar esse tipo de abordagem de gestão para todas as coisas na loja. Porque quando isso acontece, a gente começa a sofrer o efeito da lei de Conway. Conway foi uma pessoa que pesquisou o comportamento dos sistemas e ele entendeu que geralmente as organizações, quando elas projetam, quando elas tentam ter alguma iniciativa, né, elas vão organizar a iniciativa de acordo com a forma como se comunicam internamente. Então, olha só, quando uma loja maçônica vai organizar um jantar filantrópico, o jeito de organizar e executar esse jantar vai ser de acordo com a estrutura de gestão que a loja tem, de acordo com os irmãos ativamente engajados. E isso faz a loja perder um potencial enorme, né? Mesmo que existam comissões, a comissão se comportará como se fosse a gestão da loja, como se fosse uma réplica do venerável, dos vigilantes, fazendo o mesmo tipo de comunicação e centralização das informações para organizar um jantar ou para organizar algum evento filantrópico. Para esse tipo de atividade que não está pré-definida de antemão, que a gente discute em loja, que precisa de aprovação, a gente deveria usar um outro tipo de gestão, que é aquele que envolve os irmãos na discussão. Mas para fazer isso dentro da maçonaria, a gente usa a estrutura que tem no ritual, que é exatamente o reflexo da estrutura de venerável e vigilante que existem dentro de uma loja. Então a palavra passa uma vez nas colunas. Se o venerável acha pertinente, passa de novo nas colunas. Então tudo que vai sair dali sairá da perspectiva dos irmãos que estão ativamente engajados, porque estão ocupando cargos de relevância na loja, e nunca de todos os irmãos. Isso contribui para o baixo engajamento, porque todos os irmãos ali sabem que, no final das contas, vai ser a diretoria que vai acabar resolvendo. Ou os irmãos que vão apresentar os melhores argumentos e vão conseguir convencer os demais do que tem que ser feito, né? Então, não existe dentro de uma loja maçônica um trabalho efetivamente de equipe, porque nunca se olha como uma equipe,
né? A gente se olha como um grupo de pessoas que estão ali tentando fazer, cada um pouquinho, para as coisas darem certo, mas nunca como uma equipe engajadas, né, que vai tentar alcançar um resultado que sozinhos não conseguiríamos. Então, uma gestão dividida por valor é uma gestão que seria direcionada por equipes ou comissões da loja, pode ser o nome, né, mas com a participação de todos os irmãos, podendo, né, obter feedbacks, né, das suas atuações dos outros irmãos na loja, né? E a gente vê muito mais cobrança, se a comissão fez, se a comissão não fez, se a comissão entregou, se não entregou, do que efetivamente um companheirismo, né, de colaboração entre equipes para que a loja alcance o objetivo que é compartilhado. A gestão dita por valor é o que mais engaja as pessoas, porque é o que traz os desafios complexos, coisas que a gente não sabe tudo que deve ser feito, e que precisa contar com a contribuição e perspectiva de todos os irmãos. E quanto mais diferentes forem essas perspectivas e conhecimentos, melhor. Né? Maiores são as probabilidades da gente fazer uma coisa realmente impactante. Para finalizar, vamos olhar então o conceito de cultura, porque ele amarra essas duas perspectivas. Né? Cultura é um conjunto de regras sociais, explícitas ou implícitas, formais e informais, que permitem, promovem ou limitam comportamentos. Aí você começa a perceber assim, que tipo de comportamento existe ou predomina na sua loja maçônica? Aí você pode pensar com base nisso. Quais são as regras implícitas e informais, ou seja, aquelas que não são faladas, que não estão escritas, que condicionam esses comportamentos? Esse é o cerne da cultura de uma loja maçônica, ou de uma organização. As coisas que não estão faladas. Então, não é o ritual, não é o RGF, não é a Constituição, não é o regimento interno da loja que dita a cultura organizacional de uma loja maçônica. São as coisas que você descobre nas relações com outros irmãos. Por exemplo, olha, não fala assim não, porque o Joab não gosta que toca nesse assunto dessa maneira. Ó, não faz assim não, porque já existiu um irmão que uma vez tentou, deu um problema aqui na loja, o irmão acabou até sendo afastado. Então, esse tipo de coisa que não é divulgado, que não está formalizado, é o que molda o comportamento dos irmãos. Então, se você participa de uma estrutura organizacional dentro de uma loja, onde existe uma divisão entre pensadores e executores, o primeiro comportamento a ser estimulado é, olha, a diretoria vai pensar no que a gente tem que fazer. Eu não preciso me preocupar. Eu posso agir de forma passiva. Como se fosse um maçom zumbi. Né? Eu fico esperando alguém pensar no que nós vamos fazer para poder atuar. E a diretoria também age dessa maneira. Não, a gente que tem que definir. Os irmãos estão esperando a definição do que vamos fazer esse ano. Então, esse tipo de responsabilidade que é atribuído à diretoria reforça ainda mais o comportamento desengajado dos irmãos. Perceberam como a própria estrutura organizacional e a forma como as coisas são organizadas na maçonaria levam ao comportamento desengajado? Né? E é fácil a gente fazer uma análise, olha só, né? Trouxe aqui um exercício para fazer com os irmãos. A gente tem dentro de uma cultura organizacional 5 principais pilares de análise que você pode usar para fazer um diagnóstico. Por exemplo, quando você olha a forma como a loja lida com dinheiro, isso diz muito sobre a cultura da loja. Os irmãos sabem que tem lojas que às vezes tem muito dinheiro e tem loja que não tem dinheiro nenhum. Esse tipo de gestão financeira diz muito sobre a cultura da loja, sobre como os irmãos se comportam, sobre como as falas nas reuniões são. Um outro pilar da cultura organizacional é o poder. Existem lojas que têm disputa intensas pelo poder, por quem será eleito, pelo venerável que ocupará o cargo, não é? E tem lojas que não ligam, às vezes não tem nem candidatos, né? Tem lojas que tem um único irmão que os outros confiam e esse acaba sendo eleito venerável. Então, a forma como a loja lida com o poder diz muito sobre o comportamento das pessoas. A forma como a loja lida com o conhecimento diz muito também. Olha só, a loja Fraternidade Acadêmica
alfenense tem esse pilar do conhecimento mais desenvolvido culturalmente do que outras lojas que eu conheço, que às vezes não dão nem 10 minutos no tempo de estudos. Ou o tempo de estudo é um livrinho lá que o irmão abre e lê um texto. Não tem nem discussão. Então dá para perceber que isso molda o comportamento das pessoas, o que elas acham importante, o que elas não acham importante, dentro de uma reunião, né? Ou dentro da maçonaria. Os valores, ou seja, os irmãos praticam os valores da maçonaria, ou todo mundo fala e repete nos rituais, falam nos juramentos, mas no mundo profano não conseguem colocar em prática, né? Isso diz muito sobre uma loja também, sobre a cultura de uma loja, né? Quantas lojas a gente conhece que os irmãos têm um comportamento muito ruim fora da loja, né? Então, os valores, a forma como os irmãos colocam os valores em prática também diz muito sobre a sua cultura. E o último, que é o pilar da beleza, ele traz o aspecto externo. Por exemplo, a loja maçônica Alfenas Livre, ela é admirada por outros irmãos, por quê? Ah, porque é uma loja centenária, né? Existe há muitos anos. Então, esse aspecto da longevidade histórico da loja tem um peso grande dentro da cultura organizacional da loja. O que é percebido externamente pelas pessoas como a beleza, o que causa admiração nas pessoas externas à loja, é um reforço para a cultura organizacional daquela loja. Então, se a loja Fraternidade Acadêmica Alfenense é admirada pelos estudos, pelas palestras, pelas reuniões de compartilhamento de conhecimento, isso terá cada vez mais peso dentro da cultura organizacional da loja. Se é uma loja reconhecida porque faz muitas festas e ajuda muitas entidades, isso terá mais peso dentro da cultura organizacional da loja. Aquele irmão que conseguir estimular cada vez mais eventos filantrópicos vai acabar chamando atenção para esse tipo de coisa, porque é o que é admirado pelas outras pessoas que são externas à loja. Entenderam, meus irmãos? Então, são 5 pilares. E aí, ó, vou trazer aqui um exercício de diagnóstico para vocês, né? Cada um pode refletir aí de acordo com a sua loja. Nós temos aqui um gráfico com 2 eixos, né? Um X e um Y. Do lado direito aqui, no eixo do X, eu tenho o maior grau de coordenação e controle sobre os irmãos. Ou seja, aquelas lojas onde a diretoria quer controlar exatamente tudo que deve ser feito, estabelecer o que cada irmão vai fazer e acompanhar de perto para ver se eles estão fazendo, cobrando em cada reunião, né? E do outro lado aqui, um menor grau de coordenação e controle sobre os irmãos, ou seja, é mais solto, né? A diretoria é como se ela soltasse as rédeas um pouco e deixasse a coisa mais solta. Então, são 2 extremos, né? E no eixo Y, você tem o menor grau de interação entre os irmãos, ou seja, os irmãos que formam a loja não interagem muito, não conversam, não têm uma relação próxima, né? São como se fossem colegas, né? Do que irmãos. E na parte de cima aqui você tem o maior grau de interação entre os irmãos. Eles conversam, eles discutem, eles estudam junto, eles experimentam, eles avaliam os rituais, eles fazem os rituais juntos, né? Então, tem uma interação muito grande. Se você tem um menor grau de coordenação e um menor grau de interação, então você tem uma cultura organizacional contraproducente. Se está muito solto e ninguém conversa, não tem cultura organizacional, certo? A loja não dura muito tempo. Se a diretoria solta e as pessoas não interagem, então aquilo não tem futuro. Entendeu? Então é um quadrante ali onde não existe cultura organizacional, a loja vai abater colunas rapidamente, né? Não vai durar se não mudar. Se eu tenho um alto grau de controle e os irmãos não interagem, eu tenho uma cultura de comando e controle. É a diretoria mandando os irmãos fazerem as coisas e cobrando toda reunião que não foi feita. E toda reunião não é feita. De vez em quando faz alguma coisa mais ou menos. Então, uma cultura de comando e controle é aquela cultura onde tem uma parte que pensa, outra parte que executa. A parte que pensa dá o comando e controla para ver se o comando foi cumprido, né? Então, é a situação predominante. A maioria das lojas maçônicas estão nesse quadrante aqui de cultura, comando e controle.
Se eu tenho um alto grau de interação entre os irmãos, ou seja, os irmãos estão bastante conectados, né, unidos, compreendendo os objetivos da loja, engajados, e eu tenho uma diretoria atuante, próxima, apoiando os irmãos, acompanhando o trabalho, aí eu tenho uma cultura de desempenho. É quando a loja consegue realizar coisas que ela planejou. Consegue fazer a festa, consegue construir o templo, tem um grande objetivo e um grande engajamento dos irmãos com o suporte contínuo da diretoria. É quando a loja consegue obter seus melhores resultados. Eu acho que os irmãos devem ter vivido momentos assim, né? Situações assim, onde você tinha muita gente engajada em prol de um objetivo compartilhado, ao mesmo tempo que tinha um suporte excelente da diretoria ajudando nesse trabalho. Se a diretoria solta um pouco, mas os irmãos têm uma interação boa, então a loja tem uma cultura de inovação. O que é uma cultura de inovação? Começa a inventar coisas para fazer, né? Ah, a gente poderia fazer a festa da cerveja, a gente poderia fazer a costela assada, a gente poderia... Então, começam a surgir coisas novas, porque os irmãos estão interessados e a diretoria está deixando as coisas aparecerem no calendário. Novos eventos serem pensados, né? Então, a diretoria dá um passo atrás, para de pensar em tudo e dá abertura para que as pessoas, dada a interação que elas têm já na loja, né, o grau de interação entre os irmãos é alto, então eles mesmos conseguem propor inovações. Conseguiram se localizar aí nesses quadrantes? Né? O que predomina na sua loja hoje? Se predomina uma cultura de comando e controle, então vocês vivem no mundo das regras e do processo, né? Tudo é RGF, tudo é ritual, tudo é prazo, data, tudo. É o que mais se discute na loja, na ordem do dia, o que mais se discute é isso aí. Regras e processos, procedimentos, prazos, cumpriu, não cumpriu, vai ser levado, não vai ser levado, seguiu, não seguiu o ritual, né? Até na fala bem da ordem, o que vem às vezes é correções de comportamento relacionados ao ritual. Se é uma cultura de desempenho, então a loja vive discutindo seus objetivos e suas realizações. É o mundo dos objetivos e das realizações, né? É o que mais se discute dentro da loja, como executar, como fazer, como alcançar, e aí as realizações acontecem. E se é uma cultura mais voltada para a inovação, então os irmãos vivem no mundo das restrições e das ideias, né? Restrições porque a gente não tem todo o dinheiro do mundo para fazer a melhor festa, né? A gente não tem todo o tempo do mundo, nem toda a disponibilidade de todos os irmãos. Então, eu tenho diversas restrições, mas eu tenho as ideias. E aí, cada um, dentro das restrições que a loja possui, acaba colaborando de uma forma, como uma equipe, para que novas coisas sejam feitas, né? Ideias inéditas sejam colocadas em práticas. Se você vive numa cultura de comando e controle, o pilar mais desenvolvido na cultura organizacional da loja é o pilar do poder. É o assunto dos bastidores, né? Então, aquelas conversinhas na sala dos passos perdidos ou no AGP é sobre poder, influência, quem vai ser o próximo venerável, não sei o quê. A discussão é baseada em poder. Se é uma cultura de desempenho, então é o pilar da riqueza, que não necessariamente é só dinheiro, né? Mas é o que a loja está criando. Pode ser um impacto positivo na sociedade, por exemplo, pode ser uma filantropia, né? Não necessariamente só a arrecadação de dinheiro. Se é uma cultura de inovação, então eu tenho o pilar do conhecimento, porque para poder colocar em prática novas ideias, eu tenho que aprender, né? Eu tenho que entender como é que se faz uma festa de cerveja, por exemplo. Então, tem toda uma nuance envolvida. A gente acaba aprendendo como loja, como lidar com isso. E os valores, né? Porque a gente não está inventando as coisas porque as ideias brotaram na cabeça dos irmãos. Não, porque elas têm relações com os valores da maçonaria. Devemos fazer coisas que estão relacionadas aos valores que a maçonaria defende, né? Então, não podemos fazer qualquer tipo de ideia, né? Devemos estar alinhados com a organização, com o que a organização valoriza. E a beleza, que é um pilar externo, pode estar em qualquer uma delas, né? Pode ser bonito ver uma loja abater coluna porque os irmãos não conversam. Existe uma beleza nessa tristeza aí, né?
Os irmãos conseguiram não encontrar uma forma de entrar num acordo e acabaram se separando e abrindo novas lojas. Existe uma beleza nisso. Mas também existe uma beleza naquelas lojas que são espetaculares, que conseguem fazer coisas, né, as pouquíssimas aí, com impactos na sociedade enorme, ou na vida das pessoas, que acabam sendo exemplos aí nos congressos e nos eventos de maçonaria que a gente participa. Faz sentido para vocês, meus irmãos? Conseguem enxergar aí as lojas de vocês, nesses quadrantes, nessas características? O propósito de uma organização é servir o propósito dos seus membros, enquanto também serve o propósito do seu ambiente. Esse tipo de afirmação do Jamshid, que é um estudioso na área de sistemas complexos, traz para a gente essa perspectiva de eu preciso estabelecer uma relação dos indivíduos, das comissões ou equipes e da organização constantemente. Porque é só quando eu atendo todos os propósitos é que eu atuo como uma organização. Isso é o que caracteriza uma organização, né? Quando eu consigo atender os propósitos de todos os envolvidos ou impactados. E aí eu trouxe algumas perguntas de reflexão para os irmãos aqui, para a gente finalizar. A primeira parte tem a ver com cada um dos irmãos. Então, como um integrante de uma organização maçônica, você sabe onde você quer chegar dentro da maçonaria? Né? Você entende como você pode realizar um desejo que você tem fazendo parte da maçonaria? Porque toda vez que um desejo está claro na sua cabeça sobre como realizá-lo, esse desejo vira uma vontade. E aí você tem força de vontade para buscar aquilo que você já visualizou que é possível dentro da maçonaria, por exemplo. Segundo, você gosta do que acontece na maçonaria? Você gosta de estudar? Você gosta de tentar refletir sobre como ser uma pessoa melhor? Faz sentido para você? Porque senão você estará infeliz, né? Essa evolução moral faz parte de fazer parte da maçonaria. Se isso não é uma coisa relevante para você, talvez você não encontre uma satisfação mesmo. Talvez você esteja na organização errada, né? Talvez não é o momento de você fazer parte, né? E por fim, a sua responsabilidade como maçom, né? Você sabe como ser um homem melhor contribuindo com a sua loja? Você consegue ver essa relação? Quanto mais eu participo, quanto mais contribuo para a loja, mais melhor eu me torno, né? Isso também pode ser levado para equipes ou para comissões, né, da loja, né? Então, quais resultados essa comissão deve alcançar, ou essa equipe de irmãos, né, que está organizando uma festa ou uma iniciativa deve alcançar? Por que que essa equipe foi formada, né? E como que essa comissão ou essa equipe consegue criar valor para a loja, né? Ou seja, consegue colocar em prática os ensinamentos da maçonaria, executando as atividades e melhorando a loja maçônica. Esses é o tipo de pergunta que deveria ser discutido dentro de loja, né? Deveria ser promovida uma reflexão constante com os irmãos e com as comissões sobre essas perguntas e as suas respectivas respostas. Mas nem da última coluna a gente faz na maçonaria, né? E geralmente são feitas nas empresas, mas na maçonaria a gente não faz. Então, onde a loja maçônica quer chegar, né? O que queremos fazer aqui como uma loja maçônica? Às vezes a gente pega uma cidade como Alfenas, que tem várias lojas maçônicas. Cada loja maçônica tem um objetivo diferente, ou elas querem chegar no mesmo lugar, ou elas não querem chegar nem em lugar nenhum, porque nunca nem discutiram isso, né? Que tipo de resultado que você pretende obter trabalhando junto com outros maçons dentro do contexto da maçonaria? Esse é o tipo de pergunta que deveria ser feita, né? Por que a loja maçônica existe? Então, por que a loja acadêmica existe? Qual é a razão de existir dela? Né? Qual é o propósito por trás disso? Além do propósito da maçonaria, que é mais amplo, o que faz aquela loja? Por que criaram essa loja? Né? Qual é o propósito por trás? É isso que deveria estar claro para os integrantes, até para eu saber por que eu vou me filiar a essa loja ou não.
E por último ali, como a loja pode cumprir o propósito sem prejudicar a sociedade e o meio ambiente, que seria o aspecto de sustentabilidade organizacional. Se os irmãos separarem nessas perguntas, pouquíssimas respostas estão claras, seja para o irmão, no aspecto do indivíduo, seja para a loja, no aspecto da organização. E aí a gente fica discutindo que o irmão não está engajado, que o irmão está desmotivado, né? Então, tudo isso são consequências, né, de ter uma estrutura e uma maneira de lidar com a gestão que acaba desengajando os irmãos e reforçando ainda mais essa estrutura que tenta, a partir de poucos irmãos engajados, fazer a loja continuar de pé, né? E a mudança fundamental que precisa acontecer é chamar os irmãos para essa reflexão e dar abertura para que eles possam se envolver na loja, ao mesmo tempo que os irmãos que estão mais desenvolvidos, né, mais engajados, apoiam, né, e sustentam esses irmãos para que eles possam, com o passar do tempo, se desenvolverem e se tornarem irmãos engajados também. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. É um assunto bastante discutido no âmbito organizacional de empresas, né, mas pouquíssimo discutido dentro de lojas maçônicas, né? Então, eu gostaria de ampliar o horizonte dos irmãos com esse assunto para que vocês possam, de repente, agir de maneiras diferentes em relação à gestão e à cultura de uma loja.